Muito emocionante, muito bonito poder participar desse importante momento da vida da igreja e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Então, se você puder, rapidamente abrir o texto bíblico comigo, na segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos desse texto. 2 Timóteo, o capítulo de número 2. Os primeiros versículos desse importante texto. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É interessante a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso. Essa relação de Paulo com a igreja de Éfeso é narrada em pelo menos 3 lugares no Novo Testamento. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo é porque ele envia Timóteo, o seu discípulo mais querido, o seu discípulo mais caro. Ele trata Timóteo como um filho mais novo. Ele envia Timóteo para que ele fosse pastor na igreja em Éfeso. Éfeso é a segunda cidade do Império Romano. É uma cidade importante do ponto de vista governamental, do ponto de vista comercial. É uma cidade que se expressa como uma das mais importantes cidades de toda a terra naquele momento. É uma grande metrópole. E Paulo envia Timóteo para que ele fosse pastor da igreja em Éfeso, num momento diferente da igreja de Éfeso. Foi o próprio Paulo que plantou, o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Essa história está narrada em Atos, nos capítulos 19 e no capítulo 20. Não foi tranquila a passagem do apóstolo Paulo por Éfeso. Pelo menos em 2 vezes, nós vemos, em primeiro lugar, um grande avanço da pregação do evangelho em Éfeso. O apóstolo Paulo, por 3 meses, ensina a respeito do reino de Deus na sinagoga, e muitas pessoas se convertem, creem no evangelho de Cristo Jesus. Porque ele anunciava, como anunciavam os primeiros apóstolos, e esse era um dos grandes temas da igreja primitiva, o reino de Deus, a Basileia Tuteu, ou seja, o estabelecimento do reino do Senhor que já havia chegado. E o apóstolo Paulo, por 3 meses, ensina nas sinagogas a judeus que tinham, talvez, ou com certeza, esse pré-estabelecimento da religião judaica no seu coração. E ele dizia: tudo o que vocês esperavam aconteceu em Cristo. E é interessante que não apenas judeus, mas também gentios se convertem, e nasce ali essa igreja em Éfeso. Qual é o problema que acontece nessa igreja? Os ourives que fabricavam estatuetas de ouro para a deusa Ártemis, ou Artemis, que era a grande deusa do grande templo de Éfeso, sentiram-se
desencorajados e sentiram-se logrados ou até mesmo prejudicados do ponto de vista financeiro pela ação ministerial da igreja e do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a pregação de Paulo, da vinda do reino e da verdade que é em Cristo Jesus, descredibilizava Artemis. E a partir de então, os ourives passaram a não vender mais estatuetas. E é interessante que nessa assembleia, a palavra de ordem era: não é pouco o lucro que nós temos vendendo as imagens da grande Artemis. Uma grande celeuma se forma naquele lugar. O apóstolo Paulo é acusado, ele é também defendido, mas o ministério, ele é nesse embate, ele se dá nesse embate entre a cultura de Deus e a cultura sem Deus. É um embate sem fim. É um embate sem fim. Interessante que uma outra página dessa relação de Paulo com a igreja de Éfeso está no capítulo 20 de Atos, quando Paulo se despede dos presbíteros que ele formou na igreja de Éfeso. Ele faz um discurso profundo, do coração. Ele diz tudo o que aconteceu na igreja. Ele diz: eu servi a vocês com a minha consciência limpa. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Ele diz: eu sempre orei pela igreja. Todas as vezes que o Senhor me trouxe à igreja a lembrança, eu sempre orei pela igreja. E ele lembra aos presbíteros com lágrimas, e das lágrimas e do sofrimento da igreja, e deseja muito ver a igreja em breve. É interessante que ele se reúne em Mileto, ele não está em Éfeso, ele está voltando para Jerusalém, decide encontrar-se com os presbíteros e não vai a Éfeso porque não quer se demorar. Convida os presbíteros para que eles venham a Mileto. E de Mileto, naquele lugar à beira-mar, o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. E houve uma grande tristeza, porque os presbíteros perceberam que eles nunca mais veriam o seu pastor. Eles perceberam que nunca mais se encontrariam de novo aqui, apenas na glória. E acontece ali uma dinâmica muito profunda. O texto diz que eles se abraçaram, eles choraram, eles se ajoelharam e oraram. Eles se abraçaram e choraram, porque havia emoções verdadeiras e profundas, havia gratidão no seu relacionamento. Havia ali marcas que não eram marcas profissionais, de um ministério institucionalizado e de uma placa de igreja que precisa ser levantada, não era isso. Havia ali gratidão eterna por vidas que foram encontradas por Jesus. Por pessoas que foram salvas pelo reino e pelo evangelho e pelo sacrifício de Jesus. As marcas eram profundas, eram eternas. Por isso, os olhos não podiam conter as lágrimas que estavam no coração. Eles então se abraçaram e a próxima reação ao abraço é o choro. E é interessante a profundidade no relacionamento desses irmãos. Porque não era uma amizade corriqueira que se dava em torno da mesa, de um jantar, ou de assuntos triviais, do dia a dia da vida, não era isso. Eles estavam juntos, não porque eles se achavam interessantes, eles estavam juntos porque a graça de Deus os alcançou. E quando a graça de Deus os alcançou, não há mais nada a ser feito, a não ser estar juntos para celebrar e avançar o reino de Deus. E é por isso que eles se ajoelham e oram e se despedem. É interessante que o apóstolo Paulo, no momento seguinte, quando a igreja já está enfrentando outras lutas,
E a igreja é muito dinâmica, a igreja de Éfeso não era diferente. A igreja muda porque as pessoas vão mudando. A igreja, ela se dinamiza porque a vida é dinâmica, a cultura se transforma, a cultura é cíclica, a cultura se reinventa, a cultura às vezes se repete, abandona alguns hábitos, reassume outros hábitos. O que está na moda hoje não está mais na moda daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. O que era novo se institucionalizou e o que era institucionalizado se reformou. Enfim, a cultura é cíclica, ela é multifacetada, ela se expressa em múltiplas camadas, e é por isso que a igreja é dinâmica, porque o ser humano é dinâmico, e a palavra do Senhor ensina que Deus sempre ama o ser humano e apresenta o evangelho, o reino, ao ser humano. E é interessante que nessa mudança cultural da igreja, Paulo envia Timóteo, para que Timóteo fosse o pastor dessa igreja. E ele dá 4 orientações nessa segunda carta que ele escreve a Timóteo, um jovem pastor, do que fazer na igreja. Me parece que Paulo conhecia bem a igreja de Éfeso, não é verdade? E ele diz: filho, guarda o evangelho. Cada capítulo é uma orientação. Guarda o evangelho. No capítulo 2 ele diz: filho, sofra pelo evangelho. No capítulo 3, Paulo diz: filho, permaneça no evangelho. E no capítulo 4, Paulo diz: prega o evangelho. Guarda o evangelho, sofra pelo evangelho, permaneça no evangelho, prega o evangelho. O texto que eu escolhi para poder expor para vocês brevemente nessa manhã é a segunda orientação de Paulo, quando ele diz: sofra pelo evangelho. Que convite, hein, irmão? Que convite. Você veio aqui, você acordou cedo, você saiu de casa, e você está aqui para ser convidado para sofrer. Sofrer pelo evangelho. Como que a gente deve sofrer pelo evangelho? São algumas orientações. O texto começa dizendo, se você puder voltar comigo lá, 2 Timóteo, no capítulo 2. O texto começa dizendo: seja forte, fortaleça-te no evangelho. Timóteo, meu filho, portanto, você fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Seja fortalecido. O termo aqui em grego é o termo em dínamo. Dínamos significa poder, dinâmica. É a dinâmica que impulsiona o motor. É a dinâmica que impulsiona a vida. Ser fortalecido é ser em dínamos, cheio de dinâmica, cheio de poder. Receba uma força que vem de fora. Seja firme, que a sua força aumente. É interessante que Timóteo é tímido. Timóteo é tímido. O apóstolo Paulo tem que dizer a Timóteo: Timóteo, não deixe que as pessoas desdenhem da sua mocidade, da sua juventude. Timóteo é tímido, Timóteo é jovem e Timóteo é inexperiente. E me parece que o apóstolo Paulo está intimidando Timóteo com esse conselho. Diante da sua timidez, diante da sua juventude, diante da sua inexperiência, diante da verdade que você não sabe o que fazer nas situações, seja forte. Se Paulo parasse por aqui, eu diria que Paulo teria sido injusto com Timóteo. Teria sido injusto com Timóteo. Você sabe por quê? Porque esse é um conselho absurdo para quem conhece o temperamento do outro. Não é verdade? É o mesmo que o sujeito chegar para uma lesma e dizer: seja rápida. Não dá. A lesma não vai correr além da sua velocidade. Ou chegar para um cavalo e dizer: cavalo, você precisa voar. E o cavalo vai dizer: como? Se eu não tenho asas. É um conselho impossível de ser cumprido para quem não tem em si mesmo as habilidades para cumprir esse conselho.
Agora, o que o apóstolo Paulo diz é, Timóteo, não que você seja forte na sua intrepidez, porque você não é intrépido, você é tímido. Não para que você seja forte na sua experiência de vida, porque você não é experiente, você é jovem. Não que você seja forte no seu histórico ministerial, porque você não tem histórico ainda, você é inexperiente. Você precisa ser fortalecido de fora para dentro. É a graça de Deus que precisa fortalecer você. É a graça de Deus que precisa fortalecer você e não você se apresentar forte diante das situações, porque você não é. Interessante que o apóstolo Paulo diz que Abraão foi fortalecido na graça que era maior que o seu estado natural. Em Romanos, no capítulo 4, os versículos 20 e 21 dizem assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era Ele poderoso para cumprir o que havia prometido. Endinamos. O que nos enche de poder é a promessa de Deus. O que nos enche de poder é a promessa de Deus. Sejam fortes. É interessante, na minha perspectiva da leitura da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve toda a carta como introdução ao capítulo 6. Para mim, o capítulo 6 é o capítulo da epístola de Paulo aos Efésios. Ele começa no capítulo 1 dizendo que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele. E é interessante que pela bondade, pelo beneplácito da vontade e da bondade de Deus, o Senhor nos escolheu neles para sermos santos e irrepreensíveis nele, e em amor nos impulsionou, nos alcançou em Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós somos novas pessoas em Cristo, que a graça nos alcançou, e por isso nós vivemos de uma forma agora a sermos igreja do Senhor Jesus. E por essa igreja, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: por essa causa eu me coloco de joelhos, por essa causa eu sou um prisioneiro. No capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: então, já que nós somos igreja, nós não devemos andar mais como os gentios, mas nós devemos andar agora como pessoas que foram revestidas por novas roupas, feitas pelo sangue de Jesus, nos tecidos da graça de Deus, e ele dá ali toda a ética, toda a vida cristã, como ela deve ser. Aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais; não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras para edificar e construir o outro, ou seja, ele constrói a ética da igreja. E ele começa a dizer no capítulo 5 como devem viver os maridos e as esposas, que os maridos precisam amar as suas esposas e as esposas respeitarem o seu esposo, como Cristo amou a igreja. O marido precisa amar a esposa, e como a igreja se submete a Cristo, a esposa precisa se submeter ao seu marido. Ele dá ali a dinâmica do casamento, a dinâmica do relacionamento dos pais com os filhos, de que os pais não devem irritar os seus filhos, e os filhos devem respeitar e honrar os seus pais. A dinâmica dos patrões e dos empregados, que os empregados precisam trabalhar aos seus patrões como eles servem ao próprio Deus, e que os patrões precisam tratar os seus empregados com dignidade, ou seja, ele acerta a vida da comunidade, porque nós não andamos mais como gentios, mas nós somos renovados em Cristo Jesus e feitos igreja por causa de Cristo Jesus. E no capítulo 6, os versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz, vendo o motivo de Efésios existir a carta: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o propósito da vida cristã não é que você viva para você mesmo. Não é que você seja cheio de você mesmo. Mas que você seja fortalecido pela graça de Deus e pelo poder de Deus, que impulsiona a sua vida a viver numa outra dimensão. Apenas a graça de Deus pode impulsionar a igreja. Apenas a graça de Deus nos fortalece e nos faz caminhar.
O segundo conselho de Paulo a Timóteo é: confie a palavra. A palavra grega aqui é paraton. Essas coisas que você me ouviu a dizer na presença de muitas testemunhas, paraton. Confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. É uma outra dinâmica. É a dinâmica de ouvir e falar. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Paraton, confiar aqui, é o mesmo verbo usado para servir a mesa. Você já viu quando alguém serve a mesa com carinho? Aquela mesa farta, bonita, cheia de coisa boa. É o ato de servir a mesa para que outros possam se alimentar. Esse é o ato do ensino. Ensinar é servir, é explicar, é falar aquilo que ouviu. É a imagem bancária do depósito. Você deposita algo na conta do outro. É confiar, é comissionar, comprometer, encarregar o outro. William Barclay, que é um comentarista que eu gosto muito, sobre esse verso da palavra de Deus, ele diz: para o cristão, receber o evangelho é um privilégio. Você concorda com essa frase, querido? Para o cristão, receber o evangelho é um privilégio. Mas transmitir o evangelho é uma responsabilidade. Se receber o evangelho é um privilégio, confiar o evangelho a outros, transmitir o evangelho a outros é uma... De quem que é a responsabilidade? Fala assim, minha. De quem é a responsabilidade? Minha. Nossa, é muita gente. A responsabilidade é porque eu recebi o evangelho como um privilégio. E há pessoas que vivem ao meu redor que precisam ser confiadas desse evangelho. Essa imagem é muito forte. A mãe coloca a mesa em casa muitas vezes para os filhos. Muitas vezes. Incontáveis vezes. Os pais são motoristas dos filhos, não é verdade? Levam para cima e para baixo o dia inteiro. Leva, busca, se preocupa. Nós servimos uns aos outros muito. A vida é feita assim. O casamento é uma troca. As maiores crises que existem no casamento são por causa do egoísmo, porque um não serve o outro em diversas dimensões. Receber o evangelho é um privilégio. Servir as pessoas é uma responsabilidade. A gente não fala mais disso na igreja hoje em dia, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se existem pessoas que convivem com você e você não compartilha o evangelho de Jesus com elas deliberadamente, você sabe de quem vai ser essa responsabilidade diante de Deus? Vai ser sua. Vai ser sua responsabilidade. Um dia Deus vai perguntar, cadê o fulano? A gente acha que Deus só vai perguntar isso para o pastor, né? Ora pelo pastor, ô pastor, tem uma dó do senhor, diante de Deus, o senhor vai ter que dar conta de tanta gente. Você também. Você também. Nós não podemos nos omitir diante da responsabilidade que nós temos. Agora, essa responsabilidade é um peso? Não, é um privilégio. É para você sair daqui com o coração pesado? Não, mas é para você sair daqui com o coração preocupado. Porque tem muita mesa para você colocar por aí, tem muita gente para você servir por aí, tem muitas pessoas que são seus vizinhos, que trabalham com você, que você encontra diariamente. São seus primos, são seus cunhados, são seus parentes, são seus amigos, que precisam ouvir desse privilégio que alcançou o seu coração. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É interessante que o apóstolo Paulo diz isso, você precisa transmitir a homens fiéis, que sejam capazes de obedecer à ordem de Jesus e transmitir também a outros. É essa dinâmica. O que acontece aqui?
Paulo ouve o evangelho de Jesus. Não foi isso que aconteceu no caminho para Damasco? Paulo ouviu o evangelho do próprio Cristo. O que Paulo faz? Ele transmite esse evangelho a muitas pessoas, inclusive a Timóteo. E ele diz: Timóteo, transmita a outros homens que sejam fiéis, e que esses homens transmitam a outros, e a outros, e a outros, e a outros. Ou seja, essa dinâmica chegou até nós. E nós temos aqui uma responsabilidade. Eu gostei muito da palavra do pastor Edinaldo. É uma responsabilidade. Se esse grupo aqui entender essa responsabilidade, já vai acontecer barulho suficiente nessa cidade. Esse grupo que está aqui, não precisa nem vir o restante da igreja. Se esse grupo aqui entender essa responsabilidade e se desdobrar de maneira intencional a compartilhar o evangelho com vitalidade, com urgência e com responsabilidade, nós não somos capazes de dimensionar e de mensurar o que Deus pode fazer. Não somos capazes. Você não sabe o que é um jovem em chamas por Jesus. Os desdobramentos que isso pode acontecer, nós não sabemos. Quando eu estava no ensino, nem sei como é que chama hoje, mas médio era o segundo grau? É isso. É isso aí que eu estava. E estudando num colégio Ângulo de Maringá. No segundo ano, indo para o terceirão, eu me converto a Jesus de uma maneira empolgante. E tomo a decisão, não tinha igreja, ninguém falou comigo, eu tomei a decisão de falar de Jesus para os meus amigos, porque percebia essa urgência. Procurei o diretor da escola, professor Moraes, e dizia: professor, eu poderia aqui no intervalo, o senhor poderia me emprestar uma sala de aula, e eu poderia pregar uns convites aqui, nos murais aqui da escola, dizendo assim: se você quer conhecer um pouco mais de Deus, nós vamos estar reunidos nos intervalos na sala tal, sobre Jesus. Conhecer mais sobre Jesus, nós vamos estar reunidos na sala tal. Você sabe qual foi a resposta do diretor da escola para mim? Pô, claro que pode. Ele disse assim: Jesus, Ulisses Guimarães, Che Guevara, esses caras são tudo gente boa, pode falar dele aí, não tem problema nenhum. O professor meio maluco. Mal sabia ele, daquele grupo, daquele grupinho, um movimento começou naquela escola. Com 18 anos, a igreja não tinha pastor de jovens, tinha orçamento para isso. Eu tinha 18 para 19 anos, o conselho da igreja me convida para uma reunião, eu já comecei a perguntar o que eu fiz. O conselho, chamar alguém para a reunião é pepino, meu amigo. Fui eu para a reunião no conselho e o pastor disse para mim: Juliano, você não quer assumir a mocidade da igreja? Eu falei: eu? Nós vemos em você um coração pastoral, você é um jovem aí que a turma gosta. Eu falei: ok, nós fomos para a reunião. Você sabe quantos jovens foram na reunião na primeira? 14. Isso era a nossa juventude. 14 contando adulto que estava lá para dar uma juntada, para fazer engrossar o caldo. Uma geração ali se levantou de jovens apaixonados por Jesus. Não tinha muita estratégia, não tinha muita reflexão, tinha o desejo de compartilhar o evangelho com os nossos amigos. E de convidar os nossos amigos para entenderem aquilo que mudou e transformou as nossas vidas. É muito simples. O que você ouviu, compartilha. Tão bonito ver o vídeo dos irmãos abençoando aquelas pessoas menos favorecidas. Tanta comida boa sobre a mesa. Mas mais do que isso, a comida espiritual sendo entregue. O que mudou a minha vida pode mudar a sua vida também. Ouvir o evangelho é um privilégio, mas transmitir o evangelho, querido, é uma responsabilidade. Vou dar uma dica para você então, para fechar esse segundo ponto. Sabe o que você faz? Faz um jantarzão lá na sua casa. Eu não sei qual é o costume aqui. Lá no sul é churrasco, né? Faz um churrasco. Eu não sei o que você vai fazer aqui, mas faz uma comida boa.
convida toda a sua família. Na sua família tem alguém que não crê, não é verdade? Tem alguém lá que não é crente. Tem alguém que desviou. Tem alguém que não gosta de Jesus. Tem alguém que sei lá o quê. Faz o almoço bonito, põe a mesa, chama todo mundo. Na hora de servir o alimento, dá uma palavra. Se levanta lá e conta o que Jesus fez na sua vida. E diga que tudo que vocês estão provando naquela noite ou naquele dia é por causa da graça de Deus. No seu trabalho, quando você for almoçar com um colega de trabalho, não fala do trabalho não, deixa o trabalho lá no trabalho. Conta histórias para ele de como a graça de Deus alcançou a sua vida. E diga, rapaz, você não me conhecia antes, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Certamente você já passou por alguma coisa que Deus de fato fez na sua vida, por um milagre, por uma transformação, por uma graça que o Senhor derramou na sua vida. É sua responsabilidade. Ou você acha que Deus colocou você onde você está só para você estar lá, curtindo a vida? É mais do que isso. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Esse verbo só acontece aqui nessa carta, suporte comigo. É um verbo composto, é sofra junto. Sofra junto. Esse é o convite de Paulo para Timóteo. Vem sofrer comigo. A gente gosta de outros tipos de convites. Não é verdade? A gente gosta que alguém convide a gente para ir para um bom restaurante, para uma festa que vai ser bem frequentada, que alguém nos convide para um negócio mais lucrativo, que alguém nos convide para ter sucesso, fama, poder. Na verdade, a nossa alma meio que busca esses prazeres momentâneos. E o convite do apóstolo Paulo é um convite às avessas. Ele diz, ô Timóteo, você vai pastorear Éfeso. Sofra comigo. Vem sofrer. Nós vamos sofrer juntos. Agora precisa sofrer com dignidade. Tem gente que não sofre com dignidade na vida. Eu gostei do salmo que nós lemos ontem aqui no início do culto. Nós não devemos nos atemorizar diante das más notícias. É preciso sofrer com dignidade. Porque o mundo é pesado, irmão. É ou não é? É pesado. Você está achando que é... A gente, às vezes, assim, o sujeito hoje em dia, ele gasta uma fortuna para casar. Não é verdade? Noiva chega de helicóptero, uma confusão, aquele negócio, uma indústria do casamento. Eles gastam tudo para casar, mas eles esquecem que eles vão ficar a vida toda casados. Casa é uma maravilha. Mas esquece que o casamento, meu amigo, pensa num negócio dinâmico. Um dia está bom, outro dia está mais ou menos, outro dia está ruim, outro dia está bom de novo, outro dia está ruim de novo. É ou não é? 22 anos de casado. Eu e minha esposa, nós já vivemos os momentos mais felizes que você possa imaginar, mas nós já quebramos o pé da mesa várias vezes lá em casa também. Porque é dinâmico, é ser humano, é normal. É preciso uma construção, um sofrimento juntos aí. Você não educa filho assim. Um dia você senta com seu filho, fala assim, menino, vou te ensinar tudo que você tem que aprender. E fala uma vez e acabou. Não é isso. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Um de 17, um de 15, a menina de 15, a Laura, e o Davi de 12 anos. Todo dia eu tenho que falar as mesmas coisas de novo. Pai, pode? Não, 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 não. Não por isso, por aquilo. Senta, abre a Bíblia, lê, unge com óleo. Faz o que puder fazer. No outro dia, volta. Ô pai, então, pode? Não, por causa disso, daquilo. É todo dia, muitas vezes por dia. É uma dinâmica. Um dia, os meninos vão fazendo 14, 15 anos, você fala assim, gente, da onde que nasceu, surgiu esse ser humano aqui? Esse ser humaninho veio da onde?
que o Adãozinho revela, né? Quando eles vão chegando na adolescência, o Adão vem para fora. Ou a Eva, né? Pá, você fala, gente do céu, seu monstrinho, onde é que você estava? Um presbítero chegou para mim chorando, um menino adolescente dando um trabalho. Ele falou assim, pastor, será que um dia eu vou ter meu filho de volta? Falei, vai, lá para os 19, ele volta a ser um ser humano normal. Sabe o que acontece? É um convite. E Paulo fala assim, a igreja é assim também, é dinâmica. É dinâmica. Quando eu era um pastor jovem, eu estou terminando já, jovenzinho, a gente tinha uma reunião com um pastor mais maduro, e ele ensinava, porque o seminário, gente, o seminário não forma pastor. O seminário ensina teologia. Quem forma o pastor é a igreja. É a igreja que vai dando umas cacetadas aqui e ali, vai moldando, põe na forma, e o pastor aprende a ser pastor na igreja. E eu, meninão, 20 e poucos anos, aqueles problemas que eu não sabia nem responder, vinha um aconselhamento para mim, a pessoa abriu o coração, você imagina, um homem de 50 e poucos anos de idade, abrindo o coração com um pastor de 20 e poucos. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que existia isso. Eu nem sei como é que responde. Falava, irmão, vou orar por você. E ia na reunião e contava a história para o pastor mais velho. Falava, pastor, o que eu faço? É isso aqui, aquilo ali e tal. E eu lembro da expressão que ele falava, eu morria de rir. Eu contava uma história, estava sofrendo, não dormia, contava chorando a história. O que eu vou fazer? Ele parava assim, respirava fundo. Ah, se é, Juliano. Deus tem cada filho. É sofrimento, é dinâmico. As nossas vidas são dinâmicas. E Paulo aqui, ele apela para 3 imagens, nos convidando a nos comportarmos diante do sofrimento como 3 tipos. Primeiro, como um soldado. Um soldado, ele não se atemoriza diante da guerra. Ele está ali para isso. É uma batalha, é uma postura. Ele foi alistado, ele não vai desertar, ele não vai abandonar o posto, porque ele está ali para honrar o Senhor que o alistou. O seu general disse, avance, ele vai, sem medo, porque ele confia naquele que o alistou. Então, diante dos sofrimentos, seja um soldado. Gente, você precisa parar de mimimi na sua vida cristã. É muito mimimi. Eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Você é um soldado, meu amigo. Você é um soldado. E um soldado, ele não se atemoriza diante dos conflitos da vida. É isso que você precisa fazer, se levantar como soldado de Cristo nessa cidade. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo apela para a imagem do atleta. E ele diz assim, nenhum atleta recebe a coroa ou o prêmio sem ter corrido a corrida. Um atleta precisa de disciplina. É todo dia. O sujeito não acorda de manhã e fala assim, eu vou correr uma maratona hoje. Não vai. Tem um ataque cardíaco ali, 3 quilômetros para baixo. Um atleta é formado a partir da disciplina, da alimentação balanceada, das escolhas que ele faz, do trabalho árduo todo dia. Os sofrimentos virão. Tenha disciplina de não abandonar as mesmas coisas e seguir firme como um atleta. E a terceira imagem que o apóstolo Paulo faz, que é uma imagem linda, é a imagem do lavrador. E o lavrador precisa ter fé, não é verdade? Porque ele lança a semente. Você já viu algum lavrador puxando um pé de milho assim, falando, cresce? Você já viu alguém? Alguém pensa nessa imagem comigo. O sujeito puxando a planta, falando, você não vai crescer, não? Não é assim. Ele lança a semente e confia. Se ele não tem um sistema de irrigação, onde ele tem o controle, ele precisa confiar na chuva, ele precisa confiar que ele plantou na hora certa, ele precisa confiar naquilo que ele fez. Sem ansiedade, porque no tempo certo vai frutificar. O convite de Deus é para que você seja um soldado, um atleta e um lavrador.
diante da vida. Você sabe por quê? O texto termina dizendo, lembra de Jesus. Nós fazemos tudo isso porque a mensagem do Evangelho nos alcançou como um privilégio e nos deu uma responsabilidade. Amém, queridos? Eu quero desafiar você nessa manhã. Eu quero que você faça um compromisso com Deus nessa manhã. Você pode falar assim, pastor, mas o que eu tenho para fazer é muito pouco. É um copo d'água no oceano. É um copo d'água no oceano. Mas jogue o seu copo d'água. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. O convite é, suporte com Cristo o restante dos sofrimentos que há para que a igreja de Cristo seja gerada na face da terra. Há muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Amém, queridos? Vou convidar o pastor Edinaldo para que ele ore com você nesse instante. Meus irmãos, hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Eu gostaria de desafiar você durante